Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade aonde o segundo sol chegou. Eu sou o Fabrício Brown e, de acordo com Tyrion Lannister, eu bebo e sei das coisas. Vinícius de Almeida, e até hoje não sei colocar foto no perfil de WhatsApp. Eu sou o professor Fernando Machado e o importante é equilíbrio, Daniel San. Bom, mas enfim, pessoal, Claro, era pra gravar. Então tá. Pessoal, a gente gostaria aí de agradecer a todos os ouvintes, todo o pessoal aí que tem acompanhado a gente no Direito do Mato. As sugestões, os comentários sempre são bem-vindos, sempre a gente leva em consideração para aperfeiçoar cada vez mais e mais os nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado. Irmãos e irmãs, pedimos mais uma vez que nos sigam nas redes sociais. O seu apoio é muito importante para a continuidade do nosso projeto. Estamos lá no Spotify, nas outras mídias de streaming, estamos no Facebook, estamos no Instagram e esperamos você lá. Nos acompanhe, por gentileza. Professor Fabrício, tivemos uma notícia aí inesperada, quase uma bomba no meio das celebridades. Diga para nós qual é o nosso assunto de hoje. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto triste, muito triste. Eu só queria saber se é imitador para conseguir hoje melhorar isso. Vamos falar da morte do apresentador Gugu Liberato e de toda a treta que tem corrido ao redor dela. É claro que o pessoal só tem briga ao redor do Gugu Liberato, porque se fosse o Ezequias ou o Dioclésio, que tem o Diva passar raiva e à noite para ter depressão, ninguém ia brigar, né? Então, estão brigando por causa do Gugu. Por benefício do INSS, no salário mínimo, ninguém briga. Não. Tem gente que briga, verdade. Gugu Liberato morreu em 22 de novembro do ano passado, em virtude de um acidente doméstico, coisa que velho gosta de fazer, né? Consertar as coisas, subir no telhado, coisa que não deveria. Mas eles fazem. Faleceu. Pereceu. Deixou 3 filhos, João, Mariana e Sofia. Deixou uma companheira, nós não sabemos se é ou não, Rose Miriam Souza de Mateu. Um testamento, onde nesse testamento ele deixou 75% de todo o seu patrimônio para os 3 filhos e 25% para os sobrinhos, sem fazer nenhuma menção a, então, companheira ou qualquer outra pessoa de sua família ou amigos. E aí? A Rose é companheira ou não é, Fernando? O grande dilema que envolve a situação toda se refere a considerar ou não Rose Miriam como companheira do Gugu, ou seja, se havia entre eles uma união estável. Nós tivemos aí algumas discussões, esse caso está sub júdice, acredito que não é uma demanda fácil de se analisar, mas nós temos que analisar algumas situações que envolvem esse caso concreto. A Rose Miriam é mãe dos filhos do Gugu, embora tenha sido apresentado ali um contrato de gestação ou algo nesse sentido, no qual eles tinham ali contratado, pactuado essa geração dos filhos e também a criação deles, pactuado por meio de um contrato. E nós tivemos, além disso, alguns outros fatos que se sucederam. Por exemplo, um pedido superveniente aí de um companheiro, um suposto namorado do Gugu, que havia também pedido ali o reconhecimento de uma união estável. Mas o que nós poderíamos começar a falar, o que significa a união estável e como se comprova uma união estável? Bom, primeiro nós temos que relembrar que a união estável não é um tema muito antigo no direito brasileiro. Nós tivemos apenas com o atual Código Civil que nós tivemos aí um reconhecimento jurídico da união estável, uma vez que antes era reconhecido apenas o casamento. Perfeito. O artigo 1723 do Código Civil determina que a união estável ela é reconhecida como uma entidade familiar e equipara ali muitos dos direitos que são aplicados ao casamento e define a união estável como uma relação entre homem e mulher configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Esse tema é importante por quê? Porque ele vai trazer alguns reflexos além da relação entre as duas pessoas, além da relação entre os cônjuges. Vai trazer reflexos sobretudo nas questões de sucessão e nas questões previdenciárias, porque ocorrendo ali uma situação de recolhimento à prisão ou de pensão por morte, que são os benefícios previdenciários que geram direito para os dependentes, será necessária a comprovação dessa união estável, tendo em vista que, diferente do casamento, que existe o documento, né, que existe a certidão, a união estável é uma situação de fato que precisa então ser comprovada. Se nós fôssemos analisar então a legislação previdenciária,
atualmente o decreto 3.048, que é o que regulamenta grande parte dos benefícios previdenciários, ele coloca que uma inovação também recente na legislação previdenciária de 2018, que define que as provas da união estável, elas devem ser apuradas em período não superior a 24 meses após o óbito. Então, por exemplo, se nós fôssemos analisar a situação do Gugu, se Rosemiriam é ou não dependente do Gugu para questões previdenciárias, imagine que o Gugu, após deixar ali a Record, estivesse contribuindo como contribuinte individual, né? Fosse ali, então, trabalhando como autônomo, contribuindo ali. Vamos pensar que o Gugu contribuiria no teto da Previdência, né? R$ 6.100, né? Eu acho, Eu acredito que sim, que ele contribuiria no teto. Ou perto disso. Então ali R$ 6.100 no teto da Previdência, o Gugu estaria contribuindo e deixaria uma pensão, então, a ser calculada com base nesse valor. Rosemiriam, então, não poderia, por exemplo, utilizar a certidão de nascimento dos filhos como prova de união estável. Por quê? Porque após essa alteração da legislação previdenciária, as provas devem ser apresentadas em período não superior a 24 meses. Então devem ser as chamadas provas contemporâneas. Então provas muito antigas o INSS já não reconhece mais. Por quê? Qual era uma situação que acontecia? Muitas vezes essa união estável era desfeita, contudo vinha ali posteriormente o óbito de um dos cônjuges, aquele cônjuge dizia, agora eu vou lá pedir a pensão, né? Então juntava aqueles documentos antigos, já maltratados pelo tempo, e levava no INSS no intuito de obter o benefício. Quem diria que alguém ia fazer isso, né? Correto. Pode acontecer, é uma situação hipotética, né? Então o INSS, conhecedor dessas situações, ele estabeleceu esse limite. Isso, então, exige que a pessoa tenha uma certa... Aqueles que vivem regularmente a união estável tenham um certo cuidado, não materializando a união estável por meio de uma escritura pública, que hoje é possível, então que mantenha documentos atualizados. Porque, por exemplo, se você tiver 10 filhos e o mais novo deles tiver 3 anos, a certidão de nascimento desses 10 filhos não serve como prova para o INSS. Por quê? Porque supera esse prazo de 24 meses. Mas perfeito. Aí os requisitos que nos restam analisar seria se essa união estável entre Gugu e Rosemiriam era uma convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Como é que Rosemiriam poderia comprovar essa união estável em um eventual pedido de benefício previdenciário de pensão por morte do Gugu lá no INSS? Primeiro teria que agendar pelo 135 ou pelo Meu INSS, né? Que pode fazer pela internet. INSS? O nome é Meu INSS, né? Não o meu. Era o seu INSS. Não meu. Se eu fosse advogar para a Rosemiriam, eu gostaria de advogar na questão do testamento e não na questão previdenciária apenas, né? Mas então no programa chamado Meu INSS, que é do INSS, onde a pessoa faz ali tem a sua agência do INSS pelo celular, ela faria o agendamento para apresentar as provas. O que seriam provas da união estável? Qualquer documento que demonstra que havia ali uma convivência. Por exemplo, provas do mesmo domicílio. A tarifa de energia elétrica, que no direito do trabalho é chamada de conta de luz, e a tarifa ali de fornecimento de água, um documento em nome de uma pessoa, outro documento em nome da outra, mesmo domicílio, você cruza a informação e comprova que residiam no mesmo lar. Documentos em que haja ali uma relação de dependência, por exemplo, a contratação de um seguro, a filiação ali em um plano de saúde, qualquer documento em que apareça a pessoa com a declaração do imposto de renda, qualquer documento que demonstre que entre eles havia uma situação, uma relação de dependência, né? Então comprovando essa relação de dependência. Comprovando-se essa dependência junto ao INSS, então aquele cônjuge que mantinha a união estável, o companheiro ou a companheira, tem direito à percepção do benefício. Então seria esse o requisito. Um ponto importante que nós podemos colocar aqui é que atualmente o fato de conviver no mesmo teto já não é mais tão relevante para a caracterização da união estável. De modo que você pode ter uma união estável com pessoas residindo em residências separadas, uma vez que você analisa justamente esse objetivo de constituição de uma família, um critério altamente subjetivo, mas que pode ser demonstrado nos autos a partir de outras provas que possam instruir aquele processo. Da mesma forma que o fato de residir na mesma unidade habitacional também não significa que há uma união estável.
hoje é muito comum. Duas pessoas talvez ali, imagine 2 estudantes universitários que pagam aluguel e decidem morar na mesma unidade habitacional com o intuito de reduzir a despesa, mas moram juntos, mantêm um relacionamento afetivo, mas não há entre eles um objetivo de constituir família. É o que eles chamam de namorido. É o namorado que mora junto. Exato, né? Você vai morar junto para reduzir as despesas, né? Mas, então assim, a convivência, ela se deve à diminuição da despesa e não ao objetivo mútuo de constituir já une o útil ao agradável. Família. Aí já fica ali mais perto, né? E esse negócio aí da união estável, então não precisar morar junto, vamos dizer assim. Então a convivência seria no sentido de que quer formar mesmo família, né? Só que não precisa, ainda não é o momento. Seria aquela ideia dos planos havidos em comum, né? Os planos daquele casal, eles demonstravam que havia uma intenção de constituir família, relacionavam-se mutuamente com as famílias dos seus companheiros, né? Da sua companheira. O direito civil mais antigo chama de nome, trato e fama. Um utiliza o nome do outro, eles se tratam como marido e mulher, esposo, esposa, né? E são reconhecidos como um casal. Exato. Nesse sentido. Lá em Amambai, o pessoal mandava no jornal, na Gazeta, né, quando era aniversário lá ali de um do outro, mandava foto lá no jornal, publicava no jornal, né? Lá em Amambai, quando você fica conhecido o Fabrício da Nádia, né? Exato, né? Lá em Amambai o jornal ele saía uma vez por semana, né? Que tinha que esperar juntar a notícia para dar a página, para imprimir um jornal, né? Aí saía ali na coluna social, né? Então, todas essas provas, elas servem como um meio comprobatório dessa relação pública, duradoura, contínua e no qual há esse requisito fundamental que é o objetivo de constituir família. Mas tem uma treta aí também, né, Fernandes? Parece que tem um namorado do Gugu pediu reconhecimento de união estável também? Exato, tivemos aí uma causa superveniente, né? Então tivemos aí uma ação também de um suposto namorado que pediu o reconhecimento da união estável com o Gugu, alegando que eles tinham ali uma relação já de cerca de 12 anos, no qual ambos tinham segundo ele, tinham esses requisitos da união estável, o nome dele é Tiago Salvático, né? Não, que eles namoraram ou tinham um romance, sem dúvida. O tanto de foto de viagem que tem é... Exato. Aí a questão seria, se essas provas, a questão das fotos, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no acervo da revista Caras, e existem mais de 20 capas da revista Caras no qual o Gugu ele aparece com o Rosemiriam. Isso de 94 para cá, né? Eu fiz esse levantamento. Nossa, e nós temos ali mais de 20 capas de revista onde aparece Gugu e Rosemiriam apresentando-se como um casal, né? E sem dúvida, né? A revista Caras, sobretudo nos anos 90, constitui uma prova, uma fonte fidedigna e uma prova que dá uma publicidade muito grande. Ainda mais a capa, né? Porque exato, você vai até hoje no consultório médico, tá aquela revista de 98, tá lá ainda. Exato, está lá mesmo a revista Caras, tem uma Caras, uma Contigo e aquela revista Saúde, né? Aqui em Dourados, né? Que tem bastante no consultório, né? Não precisa atualizar a data, porque... não muda muita coisa. Então, revista tipo Isto É, falando do bug do milênio, né? Também. Então, a pergunta que nos fica, poderia reconhecer duas uniões estáveis? Ou seja, se você reconhece a da Rosemiriam, não poderia reconhecer a do Tiago? Ou se você reconhece a do Tiago, elimina a da Rosemiriam? Ou poderia se reconhecer duas uniões estáveis concomitantes? Para nossa surpresa, o STF já analisa uma situação como essa. Se bem que não é surpresa porque o STF analisa todos os tipos de situações do Brasil, né? Tudo tem uma decisão do STF que serve de parâmetro. Coisa que ele nem precisava analisar, né? Exato, mas o STF está analisando. E é um caso muito semelhante a esse. É um caso em que uma pessoa veio a óbito, a sua companheira requereu o reconhecimento da união estável, foi concedido. Em uma outra ação judicial, em uma outra comarca, um companheiro que mantinha uma relação, então o de cujos mantinha uma relação heterossexual e uma relação homoafetiva. E ambas foram reconhecidas. Logo, o caso então foi objeto de recurso de ambas as partes, chegou ao STF,
para que o STF decida. É possível reconhecer duas uniões estáveis concomitantes? É que até então, a situação pelo direito civil ela é vedada, uma vez que no direito civil, se você tem um relacionamento entre pessoas que são impedidas de casar, você tem o chamado concubinato. Então, seria possível reconhecer duas uniões estáveis? Esse julgamento ele está suspenso no STF desde o ano passado, 2019. Contudo, o placar estava, quando foi suspenso, 5-3 para reconhecer a possibilidade de duas uniões estáveis exclusivamente para fins de direito previdenciário. Por quê? Porque no direito previdenciário já tem alguns anos em que é possível que você faça o chamado desdobramento de pensão, quando você reconhece que existe um casamento e, paralelo ao casamento, existe uma união estável, né? Normalmente isso acontece com caminhoneiros, né? Caminhoneiros raiz, aquele que tinha um relacionamento em uma cidade e um relacionamento em outra. Duas famílias conviviam harmonicamente com as duas famílias. Evidente que uma sem saber da outra, né? Apenas eles sabiam. Por isso harmônica, de forma harmônica. Harmônica porque as famílias não sabiam. Quando ele vem a óbito, ali acontece aquela situação extremamente constrangedora, né? A pessoa, ela recebe a pensão, no mês seguinte a pensão vem em valor, ela vem em só metade do valor, a pessoa vai até o INSS para saber o porquê daquela redução. No INSS ela é informada, foi concedida uma outra pensão para uma outra dependente e em determinado município. E a pensão então foi desdobrada. O INSS já reconhece isso há algum tempo, então já reconhece casamento mais união estável. A discussão agora é, podemos reconhecer união estável mais união estável? Então essa é a questão que nós... Eu acredito que a própria Constituição diz que a união estável se equipara para todos os efeitos legais ao casamento. Se você reconhece a possibilidade, né, de uma união estável com um casamento, também vai acabar reconhecendo de duas uniões estáveis ao mesmo tempo. Exato. Se a Constituição opta por equiparar casamento com união estável, inclusive tem depois o professor Fabrício pode falar um pouco mais sobre aquela discussão sobre a união estável, herdeiro necessário, essa discussão também que o STF já vem enfrentando. A dúvida seria, então é possível reconhecer duas uniões estáveis? A tendência, o placar indica por essa possibilidade, né? A não ser que, por exemplo, agora ingressando um novo ministro no STF, talvez ele mude um pouco a orientação dessa corte. Mas, então, nós caminhamos para uma ideia de reconhecer que possam existir duas uniões estáveis paralelas. Nesse caso, importante mencionar que não seria concedida duas pensões, e sim a pensão seria dividida entre os cônjuges, né? Então imagina que a pensão do Gugu seria no valor de 2 salários mínimos. Então cada um dos cônjuges, tanto o Rosemiriam quanto o Tiago, cada um deles receberia um salário mínimo, né? Caso não houvesse nenhum outro dependente. Claro, o direito previdenciário então está inovando nessa parte. Que como você falou, essa decisão do STF é no sentido de apenas focar na questão previdenciária. Exato. O próprio ministro Barroso, ele foi bem preciso ao entender que a discussão ela se refere tão somente aos efeitos previdenciários. Qual é o cuidado do ministro Barroso ao limitar o seu voto? Justamente para que ele não possa interferir em questões de direito civil, né? Então a ideia dele é que fique apenas na esfera previdenciária, mas é difícil você limitar a influência de uma decisão tão paradigmática como essa, que ela não vá ser aplicada em outras esferas do direito. Interessante. Em relação a esse caso aí do Gugu, parece que toda hora que a gente está acompanhando, a gente é surpreendido com uma notícia, uma reviravolta, tipo quase uma novela mexicana. E aí, uma coisa que a gente pode observar é que a Rosemiriam, a companheira do Gugu, ela chegou e apresentou um documento, ela apresentou um coringa aí para que possa mudar aí o caminhar dessa história. Ela mostrou um documento no qual mostra que o Gugu faria uma doação à Rosemiriam e aos seus filhos. E dentro dessa doação, para que fosse feito um investimento lá nos Estados Unidos e assim adquirir o Green Card, reconhecia de que ela era sua companheira. E aí sobre essa documentação, o que é interessante é que essa doação feita pelo Gugu é para uma forma de facilitar a aquisição do Green Card. Então,
Vamos comentar aqui rapidinho sobre o que é essa ideia do Green Card. Bom, primeiro ponto, Green Card é uma espécie de apelido, porque o nome certo é um nome extenso em inglês que eu não vou me atrever aqui a falar, senão você vai parar de ouvir o podcast, só de raiva. Mas traduzindo, fazendo aquela tradução bem Google Tradutor, seria cartão de residência permanente nos Estados Unidos. E ele tem esse apelido de Green Card porque é verde, o cartão é verde. Mas essa ideia do Green Card, ele não é necessariamente aquisição de cidadania norte-americana. O Green Card, na verdade, é uma espécie de visto permanente para que o imigrante ele permaneça nos Estados Unidos. E a ideia de quando o imigrante ele consegue o Green Card, ele tem o direito de viver e trabalhar lá. Inclusive ele vai ter alguns direitos sociais, como por exemplo acesso à educação e acesso à saúde lá nos Estados Unidos. Só que por mais que ele vai ter alguns benefícios, ele ainda vai ter algumas restrições, porque no final das contas há uma diferença no tratamento jurídico, inclusive aqui no Brasil, sobre trabalhar o estrangeiro e trabalhar o nacional. Ele seria igual no Brasil o estrangeiro residente. Isso. Ele chama de estrangeiro residente. Isso, o fronteiriço, o imigrante, por aí vai. Agora não falamos mais estrangeiro. Estrangeiro é estudante, imigrante. Eu não sabia, mas eu vou usar estrangeiro aí. Então pode dar um F5 no seu vocabulário aí. Eu e Glória Maria. Bom, mas como eu falei, vai ter algumas restrições, como por exemplo, não vai poder votar e não vai poder se eleger a um cargo público. E tem outra coisa, o Green Card, por mais que a gente fale, é um visto permanente para o imigrante, na verdade ele não é necessariamente permanente, ele é renovável. Existe um período assim que é necessário que toda hora tem que ficar comprovando todos os requisitos. Se não me falha a memória, é algo tipo assim, de 10 a 10 anos. E aí a questão é o seguinte, quais são os requisitos para que uma pessoa ela consiga conquistar esse cartão verde lá nos Estados Unidos? Com base no que eu consegui pesquisar, há uma série de requisitos, há uma série de, como posso dizer, condições que o imigrante ele precisa ter para conseguir esse cartão permanente. Seria, por exemplo, ele ter um familiar que tem cidadania norte-americana. E esse familiar, ele venha, por exemplo, também poder patrocinar esse cartão verde para ele. Ou então se ele já tem um visto, e com esse visto aleatório de trabalho, de transferência e tal, e com esse visto, que é uma autorização, ele permanecer estabelecendo residência lá, algo como 5 anos ou mais. Ou então se casar com alguém que tenha cidadania norte-americana, ou então, que é o mais conhecido, quando a gente vai procurar sobre o Green Card, é ganhar uma espécie de loteria. Que há uma loteria, há uma espécie de sorteio de cartões de Green Card. Esse eu não ia ganhar nunca. Pior que não, nenhum brasileiro ia ganhar. Não? Essa loteria do Green Card, ele é destinado para nacionais de países cujo tem a baixa imigração nos Estados Unidos. Algo assim em torno de que se aquela nacionalidade representa 50 mil imigrações lá nos Estados Unidos, aí é feito esse sorteio. E de fato realmente é um sorteio anual. E o Brasil acaba sempre sendo um dos países excluídos, porque a gente tem uma taxa muito alta de imigrações lá nos Estados Unidos. Então países que têm pouca imigração, eles acabam tendo essa possibilidade de sorteio. Parece que o último sorteio foi até 55 mil Green Cards. E é interessante esse ponto, porque quando nós falamos em Estados Unidos, não há nada de reciprocidade, né, que é um dos princípios do direito internacional. O direito internacional ele tem como um dos seus pressupostos a reciprocidade entre as nações, né? E o Brasil ele é apaixonado pelos Estados Unidos, adora-se, os brasileiros expõem bandeira dos Estados Unidos, sendo que o brasileiro para os Estados Unidos ele está ali quase que junto com... Quase não, está junto com os outros latino-americanos, que os americanos evitam ao máximo que entre em território americano. Não há nenhum tipo de reciprocidade entre Estados Unidos e Brasil no sentido de tratamento, né? Mas os Estados Unidos quase não tem reciprocidade com ninguém, são raríssimos, pouquíssimos os países que ele tem reciprocidade. Quando você pode muito, você escolhe, né? Diferente. Isso. Quando você pode pouco, você fica pedindo reciprocidade. A ideia de, por exemplo, dar uma afrouxada na política de imigração, quando a gente está falando de pessoas latino-americanos, é, na verdade, quando falta mão de obra. Essa é a ideia lá nos Estados Unidos. Inclusive, é uma das formas de aquisição de visto. Uma das formas de aquisição do Green Card, por meio do visto do trabalho, é quando falta mão de obra lá.
aí, por exemplo, nacionais como brasileiro, começa a ter um pouco mais de chance. Mas vamos lá, quando a pessoa adquire o Green Card, o que ela vai precisar fazer para manter esse Green Card? Porque, como eu falei, ele é renovável, ele não é necessariamente permanente. E depois, quem sabe, avançar para uma ideia de cidadania norte-americana. O Green Card ele tem algumas condições, como por exemplo, tem que pagar imposto. Inclusive, né, a gente não foge de imposto nem no Brasil. Tem que ter registro militar, se for homem. Tem que ter e preservar um caráter moral. Isso aqui é um ponto interessante. E também tem que morar nos Estados Unidos. Se quer a cidadania norte-americana, se quer um visto permanente, tem que ficar lá. Tanto é que se a pessoa ela se ausentar por mais de 12 meses nos Estados Unidos, o imigrante, ela vai ter que notificar, vai ter que comunicar às autoridades norte-americanas que ela está saindo, sob pena de perder o seu cartão verde. E aí o interessante, focando aí no caso do Gugu, é o seguinte, esse documento que a Rosemary apresentou aí pra gente, todo mundo ficou chocado, é um documento que, na verdade, dá ênfase a um tipo de visto, que é uma autorização para a pessoa conseguir o Green Card nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de visto de investimento. Mais especificamente, é um visto EB5. Há duas formas de você adquirir esse visto de investimento. Quando você ou empresta, tipo empréstimo, você faz um empréstimo a um empreendimento norte-americano, ou então quando você realmente vai fazer um investimento. No caso da família do Gugu, eles fizeram um investimento num time de futebol, o Orlando City, que na época tinha que ser no mínimo $500 mil. Eles investiram no estádio do Orlando City. Eles você não compraram sabia, uma cota do estádio. O dono do Orlando City vendeu cotas do estádio de $500 mil cada uma. O dono é brasileiro, né? O dono é brasileiro, é Flávio Augusto, né? Eu achava que eu tinha gostado do Kaká. O dono é brasileiro e aí você pode... É comum você investir em estádio, resort, hotel. Aí você compra uma cota e do faturamento do estádio no ano você recebe rendimentos. Só que agora não é uma boa. Só que agora também está um pouco mais difícil para a gente pensar em entrar nos Estados Unidos por meio desse visto de investimento. Porque a cota mínima antes, na época do Google, era $500 mil. Atualmente, isso mudou em 2019, é $900 mil. Eu fazendo a conta com os recursos que eu tenho, eu acho que eu consigo entrar pelo deserto mexicano. Talvez eu consiga comprar ali um coiote, né? Atravessar pelo Rio Grande. O sonho americano ficou mais afastado. Já era Mas afastado. eu já vivo na América, eu vivo o sonho americano, o sonho latino-americano. Bom, mas como eu falei, esse aqui não é o único tipo de visto, essa autorização que é possível a pessoa adquirir o Green Card. Mas ele especificamente é o visto EB5, esse visto de investimento. Há outras formas. Tem um visto de artista, tem visto de trabalho, tem visto de transferência. Inclusive são cobradas algumas taxas sobre isso. O visto de investimento não é apenas pagar esse investimento, mas também uma taxa devida ao governo norte-americano. Agora, a gente fez um stories pedindo que o pessoal selecionasse algumas perguntas sobre esse tema que a gente levantou, e a gente fez uma filtragem aqui e escolheu a pergunta da nossa aluna Gabriela. E a Gabriela, ela perguntou o seguinte: se nesse caso aí do Google, feita a doação, etc e tal, para adquirir o visto por meio de investimento, ficar comprovado da inexistência da união estável, será que a Rosemiriam vai perder o Green Card? Então, aí tem uma coisa interessante. Como eu falei, um dos requisitos para manter o Green Card é a ideia do caráter moral. A gente poderia falar que se ficou, na verdade, comprovado que nunca houve união estável, afetaria a ideia da moralidade. Porque moralidade não é só como você age, mas também como você age perante os outros. A gente poderia falar que se for uma fraude, ela perderia, então, esse visto de permanência. Importante a gente lembrar que no caso da lei de imigração, ela é uma legislação considerada bastante moderna do ponto de vista humanitário, e uma das diretrizes da elaboração do texto é que foram excluídas essas análises de caráter subjetivo, esses conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, nós tínhamos o chamado Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei de 1980, e ela exigia alguns conceitos como ter boa conduta, ter boa saúde como requisito para ingressar no Brasil. Não sei se você se recorda lá, o Poderoso Chefão, quando o Vitor Corleone chega menino lá, que olha seus dentes para autorizar a entrada ou não, para ver se a pessoa tem alguma doença. Seria a ideia de ter boa saúde no Brasil, nós tínhamos isso até 2017. Então a lei de imigração elimina
essas análises subjetivas, boa conduta, moralidade, o comportamento adequado. Então nós não temos mais essas análises subjetivas como, por exemplo, a legislação americana ainda conserva. Até porque como é que você vai saber boa conduta? Como é que você vai provar o passado, tem que pegar a ficha criminal e etc. Você consegue objetivo antecedentes criminais. Agora, fora isso, o que seria boa conduta? Vai na missa aos domingos? Pagar as contas em dia? Vai à calçada de manhã? Mas a ideia desses conceitos abstratos, eles eram muito comuns na época do regime militar. A discricionariedade. A legislação deixava de discricionariedade justamente para que você pudesse colocar determinado estrangeiro é subversivo à ordem nacional. Ele atenta contra a soberania do país, então você coloca ele dentro de um avião, de um navio e solta ele em outro país, né? Então a ideia não era apenas uma falta de técnico legislador, não, eram pensados justamente com a ideia de excluir alguns estrangeiros, né, que já não falamos mais estrangeiros, mas com essa ideia de você ter aí, do Estado ter o poder de retirar algumas pessoas por critérios subjetivos. Bom, curiosidade boba, mas aqui quando a gente fala de nacionalidade no Brasil, com base na Constituição, a gente fala que o Brasil adquire uma ideia de nacionalidade mista, que você pode ser brasileiro nato, tanto por um critério jus solis como um critério jus sanguinis. Nos Estados Unidos também. Isso aí é uma novidade para mim. Nos Estados Unidos você é considerado um cidadão norte-americano se você nasceu lá, ou se você tiver parentes lá, porque tem alguns países que na verdade só adotam um tipo de critério. Tem alguns países que falam, não, é só quem nasceu aqui, então não, só quem tem familiares. Então dá pra tirar umas férias quando tá perto de nascer a criança, né? O problema é você conseguir entrar para nascer, né? A criança nascer, né? Esse é o problema. A restrição mas nesse ponto nós temos uma convenção da ONU de redução da apatridia, que ela busca justamente redução de quem explica? Redução da chamada apatridia, que seria uma situação em que você nasce em determinado país e que, de acordo com as regras locais, você não tem nenhuma nacionalidade. Exemplo, eu sou de um país que tem apenas o critério do ius soli, e eu vou para um país que aplica apenas o critério do ius sanguine, e eu nasço lá. Eu não sou parente de ninguém lá. Então, se lá é apenas o ius sanguine e o meu país de origem é apenas o ius soli, eu não sou ninguém, eu não tenho nacionalidade, né? Vamos traduzir, pessoal. O ius solis é direito do solo, do terra, nascer no local. E o sanguinis é pelo sangue. Você é filho de um nacional e adquire a nacionalidade. Correto. Aí, por exemplo, para ficar mais fácil de gravar, né? O critério do ius sanguíneo, ele é mais comum naqueles países de onde as pessoas saíam para imigrar para outros países, por exemplo, países europeus. Alemanha, Itália, França, Portugal. Qual que era a ideia? O meu nacional, pensando como Estado italiano, o meu nacional vai para o Brasil, né? A gente lembra da Terra Nostra, né? Esperança, né? Vem para o Brasil trabalhar na lavoura do café, mas se o filho dele, o neto dele, que nasceu no Brasil, quiser, o Mateu, né? o Reinaldo Gianecchini, o Thiago Lacerda, se ele quiser, o filho dele quiser voltar para a Itália, pelo critério do ius sanguíneo, ele pode. Por isso que uma das formas de se obter nacionalidade italiana, hoje nacionalidade europeia, né, por conta da União Europeia, é você comprovar que você tem algum descendente naquele país. Eu, no meu caso, eu consigo comprovar o ius soli para ser nacional do Paraguai, né? Então eu conseguiria a nacionalidade paraguaia pelo critério do ius. Qual que será o critério do Paraguai, hein? Para ver se eu também adquiro dupla nacionalidade. Olha, o critério do Paraguai, exatamente eu não sei, mas... eu acho que é o mesmo que o nosso. É o mesmo, como foi colônia dos países europeus, então as colônias já tinham um pensamento contrário. A ideia era fixar o máximo possível de pessoas em território nacional. Então os filhos dos imigrantes eram pelo critério do ius soli, então eram considerados como naturais. Por exemplo, a independência das nações espanholas se deu pelos chamados crioulos, né? A palavra crioulo no espanhol significa nasceu na terra, né? Aquele que é da terra. Então eram os filhos dos espanhóis que almejavam emancipação política que conduziram o processo de emancipação das colônias espanholas na América do Sul. Pô, imagina que chique você falar, tem dupla nacionalidade, brasileiro e paraguaio. Nossa. Eu vou atrás disso. Vou atrás desse negócio aí. Pelo menos você pode comprar um carro lá mais barato. Trazer um PS5.
Lá no posto é Mas isso você não precisa ter dupla nacionalidade. É só ir lá e comprar, porque tá aqui tão perto. Abriu, né? Vamos pagar essa parte, tá? Vai rastrear o Feliz. FBI. FBI no Paraguai, muito Não, é bom. a aduana, só a aduana. Porque vem dos Estados Unidos. Olha, Vem tudo da China, cara. é no máximo a Polícia Nacional do Paraguai, né? A Polícia Nacional. Mas pegaram o Ronaldinho Gaúcho, né, cara? Não pode brincar, não. Essa parte vai ter que subir. Esse comentário viola as convenções da ONU. Bom, mas por que esse pessoal tá brigando, afinal de contas? Rose Miriam, Thiago Salvático, os 3 filhos, os sobrinhos, estão tudo brigando por quê? Brigando por quê? Porque tem dinheiro envolvido, né? E tudo isso está num processo de inventário. Então, nesse processo de inventário, que agora ele já iniciou, ele vai obedecer algumas fases. Primeiro, a questão testamentária. Vamos pensar assim, a questão testamentária. Tem um testamento deixado pelo Gugu, em que 3/4 ficaram para os filhos e 1/4 para os sobrinhos. Não sei quantos sobrinhos ele tem, nem quem são. O Gugu poderia fazer isso por testamento? Pode. No Brasil, você pode deixar por testamento 50% do seu patrimônio disponível, os outros 50% são destinados aos seus herdeiros legítimos. Quem são os legítimos? Descendentes, ascendentes, cônjuge. Então, descendente com cônjuge, ascendente com cônjuge, se não tem nenhum dos dois, o cônjuge. Se você não tiver nenhum desses 3 herdeiros, você pode deixar livremente para quem quiser, inclusive por uma fundação e tanto faz, não tem problema. Se Gugu ele não era casado, se não for reconhecida nenhuma união estável, esse testamento está legítimo e perfeito. Os filhos ficam com os 75% e o sobrinho com os 25%, porque o limite legal foi respeitado e até extrapolado em 25%. Extrapolou. A questão é, se reconhecer a união estável, havendo união estável, o que pega para o direito sucessório? Primeiro tem que fazer uma ressalva aqui, que até o ano passado, existe no Código Civil ainda, e a jurisprudência ainda mantinha isso, existia uma diferença no direito sucessório da união estável para o casamento. Então tinha uma diferença. E o STJ reconheceu que não há diferença, já que o STF, por reiteradas vezes, afirmou que a Constituição está correta ao falar que a união estável se equipara ao casamento para todos os efeitos legais. E a sucessão é um efeito legal do casamento, então se equipara, e a união estável também. Aí, nesse caso, como é que fica a partilha? Se Rose Miriam, o Thiago Salvático, ele desistiu da ação de união estável, ele está fora da jogada por motivação própria. Ele desistiu. Já a Rose Miriam continua pleiteando, foi reconhecido, se eu não me engano, perante o Poder Judiciário, uma pensão mensal a ser paga pelo espólio no valor de $10 mil. No começo era R$100 mil, reduziram para $10 mil. Se a gente esperar mais uns 8 meses, vai ficar na mesma coisa. Considerando a progressão aí do dólar, então ela está recebendo $10 mil, está 5,6 e já está numa graninha boa. Que é um pouco mais que uma pensão do INSS, né? É, um pouco mais que o INSS e do que o salário do professor, mas pouca coisa, eu diria. Dá para fazer um inteirar ali, dá uma diferença de uns 50 mil só. Eu não falo em salário de professor que eu já fico um pouco mais chateado. Mas vamos voltar, vamos continuar aqui então. Bom, mas isso foi garantido ao longo do processo, porque está discutindo ali qual que é a questão aqui. O que tem por direito o convivente em união estável? Na união estável, você pode optar por fazer uma escritura pública de reconhecimento de união estável, igual o Fernando falou. E nessa escritura pública, os companheiros podem escolher, inclusive, qual regime de bens vão usar, assim como você pode escolher no casamento. Podem fazer doações de um para o outro, podem estipular que esse patrimônio é particular, todo o resto se comunica, pode dispor livremente sobre o seu patrimônio. Pode ser aquela participação final lá nos... Participação final nos aquestos, pode. Pouquíssimas que falam, né? Você não fala errado. Aquestos. Porque ela é híbrido, né? Ela seria uma separação de bens durante a constância do casamento e no término do casamento seria uma união estável. A gente copiou do direito argentino e aí já vira essa bagunça. E o pessoal usa? Tem muito pouco, muito pouco. Então se você quer separação de bens, pronto. E aí faz doações mútuas ao longo do casamento, mas funciona para quem quer.
você pode dispor livremente ali. Igual o casamento, você pode dispor sobre o regime de bens quando você começa. Então, no pacto antinupcial, você pode fazer livre disposição de patrimônio, né? Você pode casar em união estável e falar, ó, este bem não comunica na união estável, mas você tem um pacto antinupcial. Você pode fazer separação de bens e falar, essa casa é do casal, uma comunhão do casal. Então é livre e você pode fazer isso na união estável perfeitamente. O que acontece? O brasileiro não faz isso. O brasileiro não quer ir no cartório regulamentar a situação dele. O brasileiro divorcia de fato e não vai no cartório fazer o divórcio. Só vai fazer o divórcio, na maioria das vezes, quando quer casar de novo. Aí vem desesperado querendo fazer o divórcio em 3 dias. Ou quando alguém morre vai pedir pensão, né? Aí tem que fazer o divórcio. O brasileiro não tem o hábito de colocar as coisas no papel e começar certinho, que era muito mais fácil. Imagina se Rosemira e Gugu tivessem uma escritura pública. Pronto, não tinha briga, não tinha discussão nenhuma. Se reconhecer, como é que fica? Se reconhecer, Rosemira, ela é, além de herdeira, meeira. Meeira é dona da metade. Mas do quê? Quando é comunhão parcial de bens, você tem que separar patrimônio particular da pessoa e patrimônio comum do casal. Como assim patrimônio particular? Todos os bens adquiridos antes da união estável e recebidos de forma gratuita por doação ou por herança, eles são do acervo particular do cônjuge. E todos os bens adquiridos de forma onerosa, pagaram para adquirir, não importa quem pagou, eles fazem parte então do acervo do casal. Porque é um dos deveres do casamento a mútua assistência. O casal, ele se assiste mutuamente de acordo com as suas forças e possibilidades, um em favor do outro. Então, por isso, há essa comunhão, essa divisão. Então, ela seria dona daquilo que foi adquirido após o início da união estável, por isso que nesse processo, inclusive, deve ser objeto de fixação o quando que começou a união estável, justamente para saber de que patrimônio ela é dona da metade. Porque aquilo que é anterior, ela é herdeira daí. Então, do patrimônio particular, ela será herdeira junto com os filhos. Por exemplo, se for fixado, então, que é na primeira publicação da revista Caras, 94. Então, a partir dali, todos os bens adquiridos por qualquer uma das partes pertencem ao casal. Ao casal. A 94 mesmo. 94. Eu vi a primeira capa da Caras que ele encontrou. Eu vi a capa, inclusive. Você foi no sebo aqui em Dourados olhar todas as capas? Não, eu entrei no site da Caras, tem um histórico das capas. O duro é que você conhece a Rosemira pela foto, eu nem sei quem é, não. Isso aqui é interessante. Então você tem que separar os dois patrimônios, o particular do comum, porque no comum é a herdeira, e aí metade é dela e a outra metade é dos filhos, e do particular ela é herdeira. Ela é herdeira em concorrência com os filhos. E vai receber, cada um receberia então 1/4 do particular. Por isso essa questão de quando que foi realmente o início da união estável para identificar, né, o marco inicial dali, para ver também o patrimônio quando foi adquirido. Isso é fácil, se são imóveis e tudo, isso está tudo regulamentado, declaração de imposto de renda, matrícula dos imóveis, as aplicações, isso é tudo fácil provar, porque são provas documentais, não tem problema. Por isso essa discussão toda ali. E aí, se fosse reconhecido também concomitantemente a união estável do Tiago, também seria a partir de quando? E aí surge uma discussão, porque você cria 2 patrimônios comuns, então como é que o direito resolve isso? Ele tem buscado resolver da seguinte maneira: se as relações elas eram separadas, como que cada um contribuiu na aquisição desse patrimônio. Aquilo que você falou, Fernando, do caminhoneiro, né? Então, às vezes, você tem um patrimônio numa cidade e um patrimônio na outra. Uma casa onde mora uma esposa, uma casa onde mora outra esposa. Então, você consegue separar bem o que é patrimônio comum de um lugar ou do outro. Nesse caso, às vezes, ficaria difícil. Então, todo um trabalho para levantar realmente o patrimônio comum aqui, patrimônio comum ali e tal, o tempo de convivência, até porque, segundo o Tiago, eram 12 anos. Conforme eu vi no blog da Sônia Abrão, 12 anos, então, aproximadamente. 12 anos. Então, o que foi construído em conjunto? Assim, quando dá para complicar, complica mesmo. E ainda mais pensando no processo civil brasileiro, que ele não é simples, né? Ele é feito para ser difícil, então complica mesmo. Então não é todo mundo falando, e o juiz desempatando. E recurso para tudo que é lado. Então quem sabe
daqui longos anos isso se resolva. Mas esse é o conflito, esse é o que tem esse conflito. Porque o direito a gente não pode afastar da realidade. Falar, se viveram junto como família e tal, e tudo. Mas fala que não pode, então você não tem direito a nada. Como não? Eu me esforcei, eu dediquei tempo da minha vida para essa pessoa, eu cuidei dessa pessoa, eu coloquei meu esforço, tudo aqui, construí um patrimônio em comum e agora eu não tenho direito a nada. Seria algo semelhante ao que tem sido comum em algumas situações, o chamado contrato de namoro, né? Em que há uma tentativa de uma dissimulação de uma união estável por meio da celebração de um contrato de namoro, né? No qual seria utilizado em caso de uma eventual alegação de união estável por um dos cônjuges, né? O caso mais paradigmático do Marcelinho Carioca. Desconheço esse caso. O Marcelinho Carioca, alguns anos atrás, há bons tempos atrás, né? Para ele namorava, para a namorada ela era a esposa. Num dia eles fizeram uma celebração, foi um pessoal, inclusive assinaram um documento, ela acreditando que era a certidão do casamento, ou não sei o que, e era um contrato de namoro. E aí um dia ele cansou, quando na época ele jogava em Minas, não sei se no Atlético Mineiro ou no Cruzeiro, ele jogava em Minas uma época, foi lá em Belo Horizonte essa treta. Eu lembro que eu usei isso como exemplo nas minhas aulas. E aí ele namorou tal, e mandou buscar o carro tal, e falou pra ela sair do apartamento. Falei, como assim? Não, nós só somos namorados. E o direito brasileiro reconhece, né, que o contrato de namoro ele é válido, desde que não se torne uma união estável. Porque a união estável é um relacionamento de fato. Né? Ela tem que existir, ela se sobrepõe ao papel. Por isso que o contrato de namoro ele existe hoje. Mas desde que realmente seja namoro. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Você pode até morar junto e não querer constituir família. Beleza. Mas se você usar o contrato de namoro, tem como deturpar. E aí ele perdeu tudo, como o Marcelinho Carioca. Deu uma de malandro e perdeu ainda. Hã? Deu uma de malandro e perdeu. É claro, pensa sacanagem do cara, né? O cara fez parte. A malandragem? Mais ou menos, né? Podia ter feito um casamento com separação de bens. Teria sido, patrimonialmente falando, mais vantajoso. Lógico. Né? Casava com separação de bens. E aí tava tranquilo. Não, você falou assim, que ele fez no meio de uma festa, isso, né? Ela assinada, ele fez uma celebração mesmo. Serve aí pra mim. Da união dos dois e tudo, bonitinho. Você acha que a pessoa, no dia do suposto casamento, ela vai ler a certidão ali? Não vai, né? Eu acho que quem fez aquele contrato também teria que responder ali por uma indenização. Eu acho que responderam, tá? Pro Danos Moraes, porque foi no conluio todo ali daquela malandragem. Até porque se aquele contrato também podemos entrar no vício de consentimento do dolo, né? Foi a malandragem suprema. Mas serviu de recado para um monte de malandro que estava querendo usar a mesma coisa. Tem o seu efeito pedagógico. Tem, certo. Quantos não pensaram em fazer isso? Falaram, Marcelinho é esperto, eles passam um mês, acho que não dá não. Mas agora ele é candidato, né, a vereador em algum lugar aí. Mas todos são candidatos a vereadores, né? A Dourado está com 317, se eu não me engano, candidato a vereador. Eu conheço uns 15, eu nem sabia que as pessoas estavam aí. E agora estão reatando a amizade, né, no Facebook. Tá coisa linda de ver. Então, a questão do direito sucessório é isso. Então os filhos ficam nessa também. Eu tenho 75% ou eu não tenho? Quanto que eu tenho? E etc. Pelo que eu estou vendo, tem um litígio e não tem um litígio. Porque todos moram juntos e estão brigando judicialmente. A Rose mora, né, a mãe mora com os filhos, vivem juntos, mas na ação eles estão discutindo. Tá? Deve ser um clima bem estranho depois da audiência, né? Voltando todo mundo para casa. Voltando de avião, né? Porque eles moram em Orlando. É verdade. Então, eu não sei, ou é muita civilidade, né? Porque é muita civilidade. Porque se fossem meus clientes, a gente já tinham brigado na antessala. É verdade, voltando dentro do mundo depois, né? Já não dava. Mas pra gente ver, essa história do Gugu não é só complicado na forma das manchetes, mas também no mundo jurídico, hein? Negócio como outro. Bom, encerrada a nossa discussão, fica sempre aquele recado, né? Quando puder, vá no cartório e formalize a sua união, porque será muito mais fácil em um eventual rompimento desta união. Pessoal, mais uma vez a gente agradece aí por todos os ouvintes, todo mundo que está acompanhando. Divulga aí a gente nas redes sociais, acompanha também a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente também está nas redes de streaming como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. E mais uma vez, muito obrigado aí pelas sugestões. A gente está aperfeiçoando cada vez mais graças a vocês.
Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse podcast é feito com muito carinho pela gente. A gente gosta demais de fazer e espero que vocês estejam gostando tanto quanto nós. Tenham todos uma ótima semana. Sejam muito felizes.